Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento sobre os missionários, os mensageiros da palavra do Senhor, os irmãos que estão na obra, no campo, né, que o Senhor possa dar livramento, cobertura, mandar o necessário, providenciar todas as suas necessidades. Amém? Vamos estar intercedendo por cada um, por cada missionário, cada obreiro, tanto no Brasil como no mundo. Nós sabemos que a guerra, né, está alcançando vários países e nós temos que orar, estar, né, com esse desafio de estar intercedendo, orando por cada um deles, porque não está sendo fácil, né? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, tua igreja se levanta, Senhor, em oração sobre todos esses missionários, obreiros, Senhor, que estão no campo. Ó Deus, essas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, perdendo tudo, Senhor, por amor, Senhor, a tua obra, para levar, Senhor, o evangelho. Ó Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor envie uma bênção, ó Pai. Ó Deus, uma unção, ó Pai dobrada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor levante os ânimos. Ó Senhor, que tu venha, Senhor, dar resposta às orações. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, eles possam ver, Senhor, os frutos do seu trabalho. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha acampar anjos sobre suas famílias, ó Deus, suas igrejas local. Ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, levantando mantenedores, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, indo até eles. Ó Deus, com a palavra, Senhor, de encorajamento, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, desanimados, que o Senhor possa estar, Senhor, neste momento, indo em direção a cada missionário, obreiro, Senhor, a cada vida que tem se disposto, ó Pai, a fazer a tua obra, Senhor. Nós como igreja, Senhor, nos levantamos, ó Pai, em oração neste momento, que o Senhor venha, Senhor, dar livramento, ó Pai, abrir portas, dar escape, ó Deus, estratégia, Senhor, para que eles possam continuar, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que não é fácil, mas o teu amor é infinito, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estar cada dia mais, Senhor, acendendo essa chama em cada um de nós, neles, ó Pai, para que eles possam, Senhor, ver os frutos, ó Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, contar a vitória, contar os livramentos de morte. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, fechar, Senhor, as covas, fechar as cadeias. Ó Deus, que eles possam, Senhor, passar por invisíveis, ó Deus, nas fronteiras, aonde esteja, ó Pai, que o perigo não venha os alcançá-los, que eles possam, Senhor, ó Deus, alcançar a misericórdia da tua parte. É isso que nós pedimos, te agradecemos, Senhor, nessa noite. Iremos te louvar, te pedir, te engrandecer, ó Deus, porque só tu, ó Deus, é Rei das nações. Só tu, Senhor, é Pai. Só tu, Senhor, é Senhor, governador sobre todas as coisas. E nós estamos, Senhor, aqui para fazer o ID. Ó Deus, o ID, Senhor, que foi lançado a cada um de nós para pregar, Senhor, as boas novas, para pregar, Senhor, o teu evangelho. E nesse momento, Senhor, tua igreja, ó Pai, te louva e te adora, Senhor, porque nós te amamos e nós amamos missões, ó Deus. Nós amamos, Senhor, a tua casa, amamos, Senhor, a tua palavra. Te agradecemos por cada um, Senhor, que tem chegado até aqui nesta noite para louvar e agradecer o teu nome. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja. Recebe nosso louvor, nossa adoração como cheiro suave. Ó Deus, que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade nessa noite. Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu sou teu Pai. O Senhor, Ele é nosso Pai. O Senhor, Ele está pronto a ouvir nossas
orações, as nossas súplicas. Então vamos adorar o Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força. Aleluia, glória a Deus. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a tua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
Aleluia. As palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, vamos dizer que o Senhor, Ele é sobre toda a terra. Aleluia. O Senhor é Rei sobre toda a terra e nós vamos adorar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode usar suas palmas para louvar ao Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, o Senhor é Rei. Aleluia. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. As palmas louvam o nome do Senhor. Ministério Mulher de Fé está com oportunidade logo após o grupo de louvor. Amém? Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Ministério Mulheres de Fé. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Ainda tem mulheres do Ministério de Fé sentada. Vamos embora. E Léa. Léa está cansada, né? Vamos embora. Sandrinha, se levante. Aleluia. Cadê o hino? Pastor, presbítero Bruno, solta o hino aí. O Senhor é meu pastor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão. E os meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és tudo para mim, mas que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Aleluia. Presbítero, já estou indo aí. Eita glória. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar quando me fez a promessa. E pode se passar o tempo, não tem a ver com o meu momento, pois ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Quem me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia! Pode se passar o tempo,
continuar. Comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu é adorando e exaltando meu Deus. Ele cuida dos meus. Ele cuida dos meus. Tu é adorando e exaltando meu Deus. Ele cuida dos meus. Ele O Senhor é meu pastor, nada faltará. Me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é meu pastor. Me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Ministério Mulheres de Fé agradece a oportunidade. Som. Graça e paz, irmãos. Antes de nós louvarmos ao Senhor, queremos deixar para a meditação de todos em Levíticos capítulo 6 e os versos 12 e 13, que diz assim: enquanto isso, o fogo do altar deverá ser mantido aceso e nunca deve se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deve se apagar. Glória a Deus. Que o nosso altar esteja sempre limpo para que o fogo do Senhor continue aceso. Nosso papel é colocar a lenha e o Senhor é quem faz o fogo arder. Aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar.
dar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo age em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. E o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Soltar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, escutar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti. Que o nosso louvor não seja argumentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, enxergar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti. Amém. Agradecemos a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. E que o Senhor venha sarar a nação. Que o Senhor venha, estar derramando o seu poder sobre cada um de nós. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Colocou sobre ela a sua unção, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando sua unção, derramando o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram
das nações. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Declare nessa noite, ó Rei das Nações, aleluia. Rei das Nações, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. A evangelista Sueli para auxiliar o culto também. Glória a Deus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Tem aviso não, né, irmão? Alguém tem aviso? E o nosso versículo é Lucas 9, 60, parte C. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E quando eu estava ali sentado, eu me lembrei, quinta-feira passada fez 8 dias que Deus falou conosco, que Ele queria sinceridade, né? Com as coisas dele. E eu estava ali, Jesus, que é isso que eu estou sentindo, né? Será que eu estou te louvando mesmo? O hino foi dito aqui que a gente estava louvando, né? De lábio, mas os corações. E veio esse versículo que Deus falou com a sua igreja, que Ele quer sinceridade. E eu disse, Jesus, tenha misericórdia, né? Continue tendo misericórdia de nós. Porque as coisas de Deus, irmão, não é feito só eu vou fazer e dizer que vou fazer, né? Muitas vezes a gente tem que ter uma renúncia, um esforço. E ultimamente nós estamos com dificuldade de renunciar algo pelo reino. E o pastor hoje falou sobre isso. O reino de Deus é renúncia. Aquele jovem, quando Deus chamou, Jesus chamou ele disse, deixa primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai dele estava morto. Ele primeiro queria que quando o pai morresse, ele iria servir a Jesus. Jesus disse, não, eu quero você agora, vá e anuncie o meu reino, né? Porque eu deixo os mortos cuidar dos seus mortos. E o pai ainda não tinha nem morrido, então ele disse, não, Senhor, deixa quando meu pai morrer, que eu resolver, eu vou te servir. Mas quando Deus me chama e te chama, é para hoje, é para ontem, né? E o tema que Mônica perguntou, qual o tema? E quando ela pregou no Isaías 9,60, que eu li a parte B, Jesus disse, olha aí, o versículo e o tema, você já foi chamado. O que é que você está esperando para fazer? Se você já foi chamado. Então, ele quer sinceridade da minha e da sua parte. Porque chamado você já foi. Amém?
Vou deixar aqui o aviso e o grupo de missões vai louvar o Senhor com o hino chamado também, né? E eu estava em casa, irmão, orando. Eu disse, Jesus, será que o Senhor está falando e a tua igreja não está entendendo o Senhor falar? O que é que está acontecendo conosco, né? Que ao invés de assim, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo conosco? Que Deus vem falando, ensinando na escola dominical e a gente está com dificuldade de colocar em prática. Que Deus venha nos ajudar, irmão, em nome de Jesus. E eu tenho pedido a Ele, Senhor, me dê força. Nem para olhar para a direita, nem para a esquerda. Mas tem hora que a gente está assim, quando vê, irmão, a gente está parado olhando para um lado, para o outro e parado também, né? Porque vai olhar quem veio, quem deixou de vir, termina a gente também parando. Mas que Deus venha nos dar força. Porque o reino dele, como ele disse, nós já fomos chamados. Que precisamos, né? Nos levantar e agir e fazer. Aviso, dia 5, culto de ação de graça. Botaram aqui, missionária Mônica. Sábado às 19 horas. Amém? E a única visitante que está aqui nos honrando é missionária também? Missionária Zenilda. Amém? Que vai ser a preletora do nosso culto. E vamos, o grupo de missões, louvar o Senhor para ganharmos tempo, que ainda tem outro culto, e dar mais tempo para a pregadora. Que nós possamos meditar, irmão, nesse hino. Não só cantar, mas pedir a Deus que alguma parte do hino venha fazer efeito nas nossas vidas. E vamos orar também pelos dizimistas e ofertas. Pai querido, nós estamos à tua presença, te apresentando os teus servos que vão dizimar e ofertar nesta noite, Senhor. Multiplica essas ofertas e aqueles que não vão poder, Senhor, que tu dê condições no próximo culto eles contribuírem, meu Deus. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. E o grupo de missões, saúde a igreja com a paz do Senhor. E quem sabe cantar, canta conosco. Chamado de Eliane e Elaine. Eliane Oliveira e Elaine, não sei o que. Eliane. Chamado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória seja dada a ti, Jesus.
Oh, glória a Deus. Só aqueles que são chamados por Ele na glória aí. Aleluia. Glória a Deus. Depois, no fim, a gente canta. Vamos orar pela pregadora ganhar tempo para Jesus. Amém? A irmã está tirando a oferta aí, né? Já está tirando. No fim, a gente canta depois da pregação. Amém? Se não der para cantar, canta lá na congregação. Tá bom, pastor? Pode ser assim? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma nas tuas mãos a tua filha, Senhor, que vai transmitir a palavra. Toma nas tuas mãos ela, a tua filha, e que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Não sei se vocês me conhecem, mas eu me chamo Zenilda. Sou esposa do pastor Fábio, da sede. Agradecer a Deus, estou muito feliz com a oportunidade. É a primeira vez que estou ministrando a palavra aqui na igreja de Iputinga. E eu louvo a Deus por um pouco agitado. Teve reunião, cheguei um pouquinho, o Uber não estava vindo. Saí da reunião, já fui trocar, tomar um banho para vir. E é assim a obra do Senhor, como a pastora falou, como falaram aqui, né? A obra ela é árdua. Não é fácil você fazer a obra. E o que é que a gente está fazendo, perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas rasas, se a obra requer tanto de nós? E o tema, irmãos, ele é bem propício a isso. Porque ele diz assim, ó, você já foi chamado. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Glória a Deus. A igreja se põe de pé, por favor, em referência à palavra do Senhor. Lucas 9, 60. Que diz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Eu peço aos irmãos que um vire para o outro e fale para o seu irmão. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aleluia. A igreja pode estar se citando. E eu faço uma pergunta, vou fazer algumas perguntas para a igreja e eu peço que a igreja medite. Alguém aqui já se perguntou qual era o seu chamado? Eu já. Quando eu entrei na igreja, eu disse, meu Deus, eu vi, né? As meninas se apresentando, umas cantando, umas dançando, outros pregando. E eu disse, meu Deus, qual é o meu chamado? Eu não sei dançar, não sei pregar, eu não sei cantar. O que é que eu vou fazer na igreja do Senhor? Irmãos, mas com o passar do tempo eu descubro que eu já fui chamada, olha. Não precisa você cantar bonito, não precisa você saber dançar. Deus, ele quer lhe usar, ele quer lhe capacitar do jeito que você está aí. Sabe o que Deus não quer que a gente fique? É sentado num banco, mas ele já te chamou. Eu pensava isso. E esse pensamento, irmãos, nos deixa paralisado. Eu ficava no banco, sentava lá atrás e ficava sem fazer nada. Foi aí que uma irmã me disse, olha, por que você... Aí era encontro de mulheres.
Por isso que até hoje eu tenho um amor por encontro de mulheres. Tenho amor a todos os eventos da igreja, mas encontro de mulheres foi onde eu me despertei. Que a irmã disse, olha, por que você não fala com a pastora para cortar alguma coisa? Tem tanta coisa para fazer. E realmente, encontro de mulher tem muita coisa para fazer. Aí eu disse, né? Eu vou pedir. Aí eu falei com a pastora me deu algumas coisas para fazer e eu fui me envolvendo. Mas isso eu entendo o quê, irmãos? Que quando eu estava sentado, esperando, dizendo para mim mesmo, eu não tenho chamado, não sei fazer nada, eu ia ficar no banco para sempre. Mas quando a gente se levanta, toma uma atitude, mesmo que seja simples, irmãos, Deus ele vai nos capacitando. Mas você precisa se levantar. Enquanto você se acomoda, tá aí sentadinho, é muito bom. Mas a obra de Deus, ele requer de mim, de você, muito esforço. Mas, Enildo, é tão difícil a gente trabalhar na igreja. Olha, tem uma irmã lá que eu não gosto. Olha, não dá para mim. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, foque em Cristo. Foque no reino de Deus. Deus, ele vai dar estratégia para você lidar com pessoas. Deus, ele vai lhe dar estratégia para você se levantar, para você trabalhar em algo dentro da igreja. Mas comece no simples. Eu comecei cortando, ó. Daí, pastor, alguma coisa? A pastora já me deu alguma coisa para cortar. E fui. Comecei limpando. Tem irmão que gosta de limpar a igreja. Comece assim. Não comece já querendo estar no altar, não. Comece no simples, que Deus ele vai te capacitando. E você já pensou, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu pensava assim, irmãos. Eu não tenho nenhuma habilidade nenhuma. Irmãos, quando a gente pensa isso, Deus ele trabalha de uma forma que vem uma habilidade que você nem imaginava ter. Ele vai lhe moldando em tantas coisas na sua área que você nem imaginava. E alguém aqui já alguém aqui já pensou assim: eu não me encaixo em nenhum grupo. Eu já. As meninas, como eu entrei, eu tinha uns 19 anos. Hoje as meninas nem falam comigo direito. Era envergonhada, tímida, ainda sou, né? Mas eu era muito tímida. E eu achava que eu não me encaixava em nada, ninguém gostava de mim. E eu ficava. Eu acho que alguém aqui já pensou isso. E eu digo assim, porém a Bíblia, ela nos mostra, ela nos revela que já fomos chamados. Mas chamados para quê, Zenilda? Para que você foi chamado? Para que você foi chamada? Para pregoar o evangelho. Se você está pensando que não tem nenhuma capacidade, não tem nenhum chamado, eu te digo, eu e você foi chamado para pregar o evangelho. Quando você começa a pregar o evangelho, a entender isso, Deus ele lhe capacita. Mas se levante. Mas por onde começar? É fácil, né? Eu chegar aqui e dizer, você foi chamado, você foi chamada, se levante. Mas por onde a gente vai começar? Muitas vezes a gente fica assim, por onde a gente vai começar? Às vezes a gente quer ler a Bíblia e diz, por onde a gente começa? Aí o meu pastor, ele sempre diz, comece sempre lendo o Novo Testamento, né? Sempre tem uma orientação. E eu te digo, sabe por onde você vai começar? Lá em Mateus 6,33 diz assim, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é apenas coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, mas é espirituais. Deus, ele vai trabalhando dentro de nós, porque existem coisas dentro de nós. Traumas, muitas vezes causado pela família, muitas vezes quando você era criança, que lhe impede de viver o que Deus já planejou para a sua vida. E ele vai trabalhando quando você o busca. Buscai primeiro. Eu não sei por onde começar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que tudo que está lhe impedindo de trabalhar, tudo que está impedindo você avançar na obra de Deus,
ele vai trabalhando, vai trabalhando. Interessante, irmãos, que eu tinha uma vizinha que ela fez algo que me marcou como criança. Aí passou-se, eu tinha uns 8 anos. E aquilo me deu uma ira com aquela mulher tão grande. Passou-se, não, eu não era crente, eu aceitei a Jesus com 19. Fui me envolvendo. Quando eu decidi, fui me envolvendo. E certo sábado, no culto dos jovens, eu acho que vocês conhecem aqui a missionária Cássia, e ela estava pregando e ela dizendo assim, você tem que perdoar aquela pessoa que lhe fez mal. E só vinha, irmão, na minha mente essa pessoa. Se você quer avançar na obra de Deus, você precisa perdoar. E só vinha ela na minha mente. E quando eu cheguei em casa, irmãos, eu disse, meu Deus, eu vou falar com ela. Se ela estiver na rua, que ela sempre estava na rua, né? Lá sentada, olhando. Eu disse, se ela tiver, eu vou falar com ela. Irmãos, ela estava. Por incrível que pareça, 10 horas da noite ela estava lá. E quando eu fui chegar, eu nem falava com ela. Olha, anos e anos passou-se. Eu cheguei, ela olhou para mim, eu fiz, Dona Fulana, eu preciso... Quando eu disse Dona Fulana, eu me ajoelhei. Sabe quando aquela força no seu joelho? Eu me ajoelhei. Não tinha ninguém na rua. Na rua lá, onde eu morava com meus pais, é cheio de gente. Mas nessa hora não tinha ninguém. E eu disse, eu preciso falar. Quando eu disse, eu preciso falar, eu caí de joelhos. Ela disse, fale, minha filha. Aí eu disse, eu preciso que a senhora me perdoe. Aí ela disse, mas por que? Eu disse, eu preciso que a senhora me perdoe. Aí ela se lembrou. Eu percebi que ela se lembrou do momento, do ocorrido. E ela, eu lhe perdoo, minha filha. Irmãos, aquilo me liberou. Sabe quando você se sente bem, você precisava fazer aquilo? Porque é quando a gente decide trabalhar na obra de Deus, quando a gente diz assim, eis-me aqui, Senhor. Deus, ele começa a trabalhar no seu interior. Deus, ele começa a trabalhar no nosso interior. Porque tem coisa que impede você avançar na obra. Mas esta noite é noite de liberar perdão. É noite de se liberar para poder avançar. E eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Como eu poderia, como cristã, ainda ter aquela mágoa, aquela amargura. Quando eu vi aquela mulher, eu mudava de calçada. E Deus trabalhou no meu coração. Interessante, né? Como servir a Jesus é tão bom. Como servir a Jesus é tão bom, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não sabe perdoar, Deus ele vai te ensinar a perdoar. Não é fácil. Passou anos, mas eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ser liberta daquela amargura que eu tinha. Interessante, eu acho lindo como Deus ele trabalha na nossa vida. E eu faço outra pergunta, irmãos. Como eu devo buscar em primeiro lugar o reino? Como é isso, Zenilda? Tu tá falando aí, eu tô entendendo. Mas como? Primeiro ponto, seja discípulo. E o que é ser discípulo? Aí eu coloquei aqui, ó. É mais do que ser um estudante, né? Um discípulo, você vem para a escola dominical, anota algumas coisas que o pastor tá ministrando, tá falando, ou algum irmão. Mas é mais do que ser um estudante da palavra de Deus. Implica ter um vínculo pessoal com uma pessoa. E qual é essa pessoa? Qual é essa figura do mestre? Jesus. Crie um vínculo com Jesus. Ser discípulo não é só seguir, mas é criar um vínculo. É quando você sair para fora e anunciar a Ele. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus pode mudar a tua situação. Olha, Jesus, Ele pode agir na tua causa. Jesus é maravilhoso. Fale do amor dEle. Onde você estiver, fale do amor de Jesus. E um exemplo disso, irmãos, é Timóteo com Paulo. Paulo, ele tinha Timóteo como filho. E ele instruía Timóteo a servir com sinceridade, como as mulheres falam. Eu vejo tanta sinceridade em Timóteo, em Paulo falando para Timóteo. É muita sinceridade, é muita verdade que um fala com o outro. E Timóteo sim, senhor. Sim, senhor.
Porque ele entende que Paulo está instruindo para o bem, para que ele se desenvolva na casa de Deus. Que ele seja o seu sucessor. Aquele que é discípulo, irmãos, cria um vínculo com Jesus. E para escutar ele. Os discípulos faziam isso. Segundo ponto, esteja perto de quem te aproxima do reino. O que adianta você querer estar na igreja, fazer as coisas da igreja, trabalhar, se a sua companhia não lhe traz, não lhe estimula. Olha, hoje você tem aquele amigo que quando você não está com vontade, a pessoa liga para você. Hoje tu não vai para a igreja não. Hoje eu estou tão cansada. Vamos embora. Levanta-te. Vamos para o culto. Você tem que estar perto de pessoas assim, que lhe levante, que lhe estimule. Pessoas que lhe ativem na obra de Deus. Não é aquela pessoa que vai dizer, tu está cansada, então fique em casa. Não. Não, você tem que estar perto com o jeito que, olha, vamos para a igreja. Vamos lá, escutar a palavra do Senhor, irmãos. É preciso ter pessoas assim, para quando a gente tiver caído, ela dá uma palavra de ânimo. Levanta-te. Atos, capítulo 20, do 20 ao 21, fala sobre isso, quando ele diz assim... Atos 20, do 20 ao 21, que diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era Paulo falando, irmãos. Que ele não deixou de pregar o evangelho, apesar, ele falando para os presbíteros de Éfeso, né? Ele não deixa de pregar o evangelho, não. Olha, vocês são testemunhas que eu preguei, que eu falei. O líder, irmãos, ele é confiável. E ele ajuda a desenvolver e usar as suas habilidades. O seu líder, ele lhe estimula. Eu já tive essa experiência de tiver uma determinada situação e eu não sei fazer na minha cabeça, mas meu líder disse, você consegue. E por essa palavra eu fiz, mesmo achando que não tinha capacidade. Mas ele disse, faça, você consegue, Zenuda, claro que você consegue. Irmãos, seja uma boca de Deus para o seu irmão. Não desestimule ele, ative ele. Eu não sei. Pense numa coisa que me dá agonia quando o irmão vai dizer assim, ixi, isso aí vai dar certo não. Aí eu digo, vai dar certo. Vai. Tem gente que é negativo, né? Já é da pessoa. Olha, nem vem. Quando diz que não vai dar certo, aí é que eu vou e vai dar certo sim. Vai dar certo. Tira essa negatividade da sua mente. Você está achando que não vai dar certo? Ore para Deus lhe capacitar. Não deixe a negatividade dominar a sua mente, porque você serve o Deus do impossível. Tinha tantas as coisas que eu achava impossível de eu fazer. Tantas coisas, irmãos, que eu digo assim, rapaz, eu fiz isso, glória a Deus. Porque antes eu não me achava capacitada. Mas Deus me viu. Ele está vendo o teu esforço. Você saiu de casa esta noite e está aqui. Ele viu quando você estava caminhando e dizendo, meu Deus, hoje eu estou tão sem força. Hoje eu estou tão fraquinha, mas eu vou. Ele vai te recompensar porque você está aqui esta noite, escutando a palavra dele. Não pense que você está aqui em vão, não. Não pense que Deus ele não está te olhando, que Ele não está te vendo, Ele está te vendo todos os dias. E a cada manhã é uma nova oportunidade que você tem, que nós temos, de nos aproximar cada vez mais com Ele. Não sei se você está percebendo, mas o tempo está passando assim, ó. Não está?
Não é, pastora? E quando a gente vê, meu Deus, não fez quase nada hoje. Sabe por que você não fez quase nada? Sabe por que eu não fiz quase nada? Porque eu não me organizei. Aí eu fiz assim, você lembra que eu fiz a pergunta de como começar? Aí eu digo, como começar o nosso dia como discípulos? Comece lendo a palavra. Faça isso. Porque a gente sempre deixa para depois. Eita, depois eu vejo. Eu tô atrasada. Irmãos, é interessante como tudo muda. Como o dia flui. O dia ele vai fluir quando você começar a olhar primeiro buscando o reino de Deus. Vou acordar meia horinha mais cedo? Não precisa tomar banho não, irmão. Antes não. Vai ler logo, porque o tempo tá assim, ó. Vou ler logo, depois eu tomo banho, tomo café e vou embora pro trabalho. Porque antes eita, vou tomar banho, não sei o que fazer isso. Eita, não deu tempo. Pega antes de tudo. Pega e começa primeiramente buscando o reino. Buscando o reino. Você vai ver como vai fazer a diferença na sua vida. Até nas suas decisões. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente coloca primeiro o reino de Deus, a gente tem a resposta certa para dar. Sabia? Muitas vezes a gente não pensa qual resposta dar. Às vezes a gente tá em duas situações. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E você precisa dar uma resposta rápida. E você esquece de pedir a orientação de Deus. E você escolhe a opção que para os seus olhos é melhor, mas para Deus não é. Quem é discípulo, primeiramente pergunta ao Senhor: Senhor, qual resposta eu preciso dar? Qual é a resposta que o Senhor quer para eu não cometer o erro de fazer algo que não está nos teus planos? Ser discípulo é escutar a voz do Senhor. Quem tem chamado, escuta a voz do Senhor. E não toma uma decisão antes de consultar Ele. Não toma uma decisão antes de dizer, meu Deus, o que é que eu faço agora? Não toma uma decisão com seus próprios interesses, mas com os interesses dele. Glória a Deus. Seja imitador de Jesus. Em Efésios 5:1, Paulo ele instrui, dizendo assim, sede imitadores de Cristo. Ele estava falando para os irmãos, né, os cristãos de Éfeso, que nós sejamos imitadores de Cristo. Ele encoraja, olha, vocês precisam ser imitadores. Quem tem chamado, imita a Cristo. Mas, irmãos, eu quero te dizer, ser discípulo tem um custo. Não é fácil, como eu disse aqui. Não é fácil você fazer a obra do Senhor. Eu tiro, não sei se aqui alguém do Ministério Infantil, mas o Ministério Infantil, ele é trabalhoso. Você trabalhar com criança, né? Você tem que preparar a aulinha, e faz isso, e faz aquilo, e tem os eventos. É árduo, né? É trabalhoso. Esse é o preço, esse é o custo. Porém, irmãos, é gratificante. Porque a gente sabe que a gente está fazendo a obra. A gente está Eu estou dizendo aqui porque eu sou do Ministério Infantil, da minha igreja, e eu estou falando aqui o que eu passo. E lá, realmente, eu vejo alegria no meu coração. Quando eu estou lá explicando e vem uma criança e responde a pergunta que eu estou falando. Hoje eu falei dos 5 livros da Bíblia. E eu disse, vocês vão aprender pelo menos 5 livros da Bíblia decorados hoje. E eles ficaram lá, tentando decorar, e conseguiram. Isso é gratificante. É árduo, mas é o seu chamado. Né? Você estava trabalhando, irmãos, é uma coisa tão interessante que quando a gente sai para evangelizar, mesmo cansado, Deus ele renova nossas forças. Você que está se achando cansada, sem forças,
dizendo assim, meu Deus, eu não quero mais esse cargo. Deus, Ele está dizendo para mim, para você, Ele renova as tuas forças, continua. Quantas vezes eu disse assim, meu Deus, não dá para mim não. Tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo, tem que lidar com as crianças. Meu Deus, é muita coisa. E Deus, Ele vai me capacitando, Ele vai nos capacitando. E eu vi que trabalhar para a obra do Senhor, irmãos, é satisfatório. Porque a gente está trabalhando para o reino de Deus. É tão bom quando a gente está sentado. Às vezes eu estou sentada ali assim, tão cansada, e vem uma criança e me abraça. Tia, eu te amo, tia. Meu Deus do céu, eu me acabo. Ai, que fofinho. E me abraça, e me dá beijo. Tira minha paciência, mas ao mesmo tempo, ele, como se Deus dissesse assim, vai abraçar a tua tia ali, que a tua tia está meio cansada hoje. É gratificante trabalhar na obra do Senhor. Que a gente não possa, irmãos, ficar acomodado, como a irmã Sueli falou aqui. A nova geração, que eu percebo, fica muito acomodada. Não. Que você tenha a mente voltada para Cristo. Que você não se conforme com o comodismo. Tá muito bem aqui, eu estou sentada, tá muito bem. Não. Sabe, eu não sei você, mas eu me incomodo às vezes. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Ninguém vai fazer, não, eu faço. Eu preciso. A gente precisa, se levantar e assumir como discípulos de Jesus Cristo, que nós temos, que Ele nos chamou. Ele nos chamou não para ficar parado, mas para nos movimentar. Eu estou lendo Gênesis, irmão. Eu sempre, todos os anos, eu começo a ler. O ano passado, eu comecei a ler o Novo Testamento e depois fui para o Velho. Esse ano, eu comecei no Velho. Aí estou terminando o Gênesis e chegou uma parte de Moisés muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Moisés ele ficava o dia todo em pé. O povo vinha, estava no deserto ainda, o povo vinha se aconselhar com Moisés. Imagina, o dia todo. Eu me esqueci agora, do começo até o fim da tarde, no começo do dia até a tarde. Aí veio o seu sogro Jetro e disse, Moisés, olha, desse jeito tu vai se cansar muito, porque tu não separa grupo, líderes de 10, líderes de 50, de 100, e só vai para você aquilo que é o mais importante. Sabe o que eu entendi sobre isso, irmãos, com essa passagem? Que Moisés, ele queria tanto servir ao Senhor, ele queria tanto prestar serviço, ele não estava acomodado, e a Bíblia vai dizer que Moisés ficava em pé o dia todinho, o povo vinha, falava, ele se consultava a Deus, aí teve que o sogro dele vir e dizer, olha, faz assim, Deus ele dando estratégia para Moisés, porque ele se levantou, ele não se acomodou com a escravidão no Egito. Ele disse, eu não quero ver o meu povo sofrendo no Egito. Ele teve que se levantar e dizer, e tomar a frente, e Deus usa Moisés. E ele pega a causa e fica ali, eu estou aqui, meu povo, Eu estou aqui. Quem tem essa chama dentro de vocês? Moisés, ele tinha uma chama, irmãos. Assim como Neemias construiu, não se acomodou. Veja, para Neemias estava muito bom. Ele serviu vinho para o rei, estava no palácio. Estava muito bom para Neemias, mas ele soube que o muro de Jerusalém estava todo destruído. Ele estava acomodado. Estava ruim a situação dele? Não. Mas ele se incomodou com a situação do povo. E ele se levantou e Deus favoreceu Neemias. E com a ajuda de outros, ele reconstruiu o muro, porque ele não se acomodou. Ele se levanta. Mesmo dizendo assim, olha, não vai dar certo não, Neemias. Mesmo os inimigos se levantando, menino, tu vai fazer o quê? É interessante que Neemias diz assim, eu estou fazendo uma grande obra. Não me atrapalhe, eu estou fazendo uma grande obra. Quando alguém se levantar para impedir você de fazer a obra de Deus, faça como Neemias. Ei, não me incomode não, que eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Porque eu vou dizer, quando a gente se levanta
Vai vir muita gente que vai dizer coisas contrárias. Muita gente que vai dizer não vai dar certo, não vai por aí, porque você se levantou, mas não dê ouvidos. Olha, dê ouvidos para Cristo. Dê ouvidos para Jesus. Porque ele não te chama para ficar sentado. O inimigo, ele quer isso, que a gente fique acomodado. E quando você se levantar, vai vir muitas coisas. E você foque, olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Existirá, irmãos, sofrimento. Mas existirá também a alegria. A Bíblia vai dizer que a tristeza, ela salta de alegria na presença do Senhor. E como é bom estar na presença de Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, você está no caminho certo. Você está no caminho certo porque você foi chamado. Jesus, ele nos encoraja a negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, colocar em cima de tudo e assumir uma posição ao seu lado. Jesus está aqui do meu lado, está aí do teu lado, então eu vou seguir em frente. Pode alguém se levantar, mas Jesus está comigo, amém? E para concluir, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você foi chamado para pregoar o evangelho, mas para isso, primeiro, permaneça na palavra de Deus. Segundo, tenha fé. Mas, Enilda, eu estou com uma fé tão pequenininha. A fé é do tamanho de uma mostarda, irmãos. Pode mover até montanhas. Não perca a fé em Cristo Jesus. Que nós não... se perder a fé, não tenha fé. Fale palavras positivas. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Não diga assim, eu não consigo. Porque nós somos seres humanos, propício a isso. A desistir antes mesmo de tentar. Mas tenha fé que vai dar certo. Tenha amor uns pelos outros. Irmãos, isso é muito importante. Como eu disse aqui, você trabalhar na obra de Deus é árduo. Mas quando a gente faz com amor, tenha amor ao falar com o seu irmão. Tenha amor ao trabalhar na igreja. Faça com amor. Fale com amor. Tem situações difíceis que você vai passar e se você não pensar, não falar com amor, vai piorar a situação. Mas quando a gente chega e fala com amor, irmãos, acabou-se. Tenha amor uns pelos outros. Ande na luz. Produza frutos. Frutos, queira que a palavra que você está aprendendo na igreja, que você leia, venha você querer queimar no seu coração para transmitir para outras pessoas. Muitas vezes, uma pessoa está sentada do seu lado no ônibus, ou na escola, ou na faculdade, e está precisando apenas de uma palavra de conforto. E a gente fica calado. No Uber, né? Quando a gente pega, às vezes o motorista precisa estar ali o dia todinho trabalhando. E a gente diz assim, irmã, dá uma palavra, olha, vai dar tudo certo, viu? Que Deus abençoe nas suas corridas. Uma palavra de ânimo, irmãos. Uma palavra de conforto. Sirva ao reino com amor e seja obediente. A obediência é a chave. Você obedecer à voz do Senhor. Levanta e obedeça. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando a gente diz, eis-me aqui, Jesus, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. E o que está ali impedindo, ele vai tirando. Ele vai limpando nossos corações. Para a gente estar, de braços abertos. Para a gente estar limpo. Para a gente estar acessível ao Espírito Santo de Deus. Você que diz que não tem capacidade, Deus, ele te capacita. Não é... Estou dizendo aqui porque... eu li, eu estou lhe encorajando a isso, mas eu sou prova viva disso. Eu sentava lá atrás na igreja.
Eu não pensava que não servia para nada. E eu comecei a trabalhando, comecei a trabalhar. Comecei a dizer, não, vou começar aqui varrendo, vou limpando. A obra de Deus, ele precisa de nós. Precisa que a gente se levante. E Deus conta com cada um de nós, irmãos. Se você vê que você pode fazer e você fica acomodado, ei, eu te digo, te levanta, porque certamente Deus te recompensará. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O grupo de missões vem para a gente entregar a lembrancinha aqui da missionária Zenaide. Zenilda, só quer chamar Zenaide. Amém. Grupo de missões. Pede alguém para tirar aí. Foto. Dá o presbítero Jorge. Vem para cá, o grupo. Obrigada. Vem o grupo de missões, já vai colocando o hino aí para ser rápido, Bruno, e depois nós vamos estar encerrando o culto. Cadê o pessoal de missões? Vem, gente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Chamado. Oh, glória a Deus. Só aqueles que são chamados por Ele na glória aí. Aleluia. Glória a Deus. A quem enviarei para pregar as boas novas? Oh, glória a Jesus. Quem se dispõe, quem se oferece para servir o grande Rei da Glória. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer para si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelos santos dos santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, neste grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Oh, aleluia! A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos,
chamados separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, você viu a Jeová. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, abraçado, atraído, pra servir, agora. Eu fui achado, convidado, alcançado, atraído para servir, para adorar a Jeová. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, você viu a Jeová. Nesse grande exército dos santos, você viu a Jeová. Aleluia! Você foi chamado! O Ministério de Missões agradece. Glória a Deus. Pai do Senhor, vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Queremos agradecer a pastora Zenilda, né, pela disponibilidade em atender o convite. Que Deus continue abençoando. Vamos cantar Felicidade. Cadê o... Felicidade para você nesse grande dia, que possa sempre viver cheio de paz e alegria. Felicidade desejamos a você, para você, para você. Que Deus a paz queira lhe conceder. Parabéns, parabéns para você, para você. Heloísa e Diácono Felipe, ambos completam mais um ano de vida. Vamos estar orando pelos mesmos. Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos pela vida dos teus filhos. Completo mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando cada um e que eles continuem firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e dando saúde a eles. É isto que te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse culto nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, ó Deus, que possamos verdadeiramente, ó Pai, estar fazendo a tua obra, ó Deus amado, de forma voluntária, ó Deus, atendendo o teu chamado e trabalhando para o teu reino, pois ainda a tua voz brada nos nossos dias, aquilo que o Senhor falou para os seus discípulos: poucos são os ceifeiros, mas a seara é grande. E cada vez mais a igreja precisa avançar proclamando as boas novas do Evangelho. Nos despede na tua santa paz, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus continue sobre a vida dessa igreja,
desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Deus os abençoe.